Estamos de volta com o nosso bloco Vida, com o nosso programa Vida. Estou falando que estou nervoso hoje, cara. Tô nervoso. Marcão, mais uma vez, prazer aí você estar conosco. Estamos aqui com Marcos Bonechini. Marcão jogou aí no São Paulo. Hoje ele apresenta o programa Resenha e nos deu uma ótima notícia aí. Talvez, não é, Marcão? Podemos dar aí uma... Podemos fazer uma prévia, Marcão, ou não? Podemos. Ou é... É muito provável que ocorra para esse mês de julho. Então nós vamos deixar aí no ar para o pessoal. Marcão faz o programa Resenha, exibido todas as quintas-feiras na Rede Paulista de Televisão. É uma rede aí que está com uma forte inserção no interior, principalmente em Jundiaí. Também foi jogador de futebol, jogou no São Paulo, Ceará, no Horizontino, Noroeste, enfim, jogou aí bastante. Nós vamos iniciar aí com a primeira pergunta e já agradecendo a sua participação, Marcão. Obrigado, e eu queria que você contasse um pouquinho aí como foi trabalhar com o técnico Tele Santana. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, o convite já veio há algum tempo, não conseguimos casar a agenda aí, mas estou muito feliz de estar aqui, é um prazer estar com vocês aqui, batendo essa bola aqui. Bom, falar de Tele é falar talvez do principal treinador brasileiro, na minha opinião, da história. Né? E para todos nós que trabalhamos com ele, eu tive 9 anos no São Paulo, com o Tele foram 6 anos quase, foi de 90 a 96, ali 95 para 96. Foi um aprendizado enorme. Primeiro que eu era muito garoto, né? Sim. Quando eu vi aquela seleção de 82 jogar, que por azar da Copa do Mundo aquela seleção não foi campeã. Pois né? Eu digo que é azar da Copa do Mundo e da história das Copas do Mundo, né? É verdade. Foi uma seleção que particularmente eu vi jogar com craques como Falcão, enfim, Sócrates, Zico, Éder, Júnior, Oscar e Luizinho na zaga, Leandro, quer dizer, um futebol... o futebol brasileiro na concepção da palavra, né? E vir trabalhar com o Tele é entender, depois eu vim a entender o que era aquilo, o que era aquela concepção, né? Do jogo limpo, do jogo bonito, que ele tinha uma marca de que ele escolhia esse futebol bonito, mas não tinha resultado. E no São Paulo ele provou o contrário. Aliás, essa seleção provou, né? Foi um acaso, aquela derrota para a Itália, né? Eu diria que foi falha individual, né? De marcação, a gente pode dizer assim, né? E o acaso mesmo. Foi um dia que as coisas não deram certo, né? E aí a gente foi entender, né? Que realmente, porque ele era o mestre, né? Essa briga dele pela excelência no futebol, pelo jogo limpo, o jogador com ele não dava pontapé, porque senão não jogava. O jogo era na bola, o jogo era ofensivo, enfim. E um cara que extraiu o melhor de cada atleta daquela geração. Tanto é que eu acho que o São Paulo, o time da história do São Paulo é o time da década de 90. Até hoje talvez surjam outros atletas, outro grupo, enfim. Foi um grupo que ganhou tudo que jogou, né? Ele teve essa, entre aspas, sorte também de reunir no mesmo tempo tantos bons jogadores e o bom trabalho dele, uma diretoria que deu todo o suporte para o São Paulo fazer naquela década de 90 esse percurso, né, vitorioso. Falar do Tele é sentir saudade do bom futebol brasileiro. E você acha que o Muricy, a gente ouve o próprio Muricy falando que aprendeu muito com ele e tudo, não sei se dá para fazer essa comparação, mas você acha que o Muricy tem muito do Tele? É uma versão light do Tele. Entendi. Assim, o Muricy realmente trabalhou, foi auxiliar do Tele, trabalhei com o Muricy, ganhamos um título juntos até em 94, aquela Copa Conmebol, né? Que ele, Muricy, batalhou muito para que o São Paulo permitisse escrever um time expressinho, jovem, para disputar o que é a Sul-Americana hoje, né? E foi ele que conduziu esse time ao título. Mas, sem dúvida nenhuma, ele carrega muito do Tele. Eu falo uma versão mais light, porque o Tele era um cara mais fechado, um cara, na sua forma de ser fora do campo, um pouco mais fechado que o Muricy. O Muricy, o que as pessoas veem nessa relação com a imprensa é totalmente contrário. O Muricy é um cara sensacional, humano,
brincalhão, se dá bem com os atletas, conduz bem isso, né? Então ele tem esse lado mais light, né? Não que o Tele não tivesse esse bom relacionamento, mas era um cara um pouco mais carrancudo com algumas coisas, né? Eu vejo muito do Tele no Muricy. O Tele era exigente quando a gente está falando em técnica, ou seja, ele primava realmente para o movimento perfeito, pelo cruzamento perfeito, era isso mesmo? Você descreveu de forma perfeita o Tele. Era isso mesmo? O Tele era isso, o Tele, a questão do fundamento do futebol, ele aplicava como poucos, né? O que deveria ser muito aplicado, e aí talvez uma distorção no futebol brasileiro, as categorias de base não trabalham isso, há uma distorção na questão da categoria de formação no Brasil. Ele corrigia em cima e ele formou muitos atletas. O time dele trabalhava a exaustão e a perfeição a questão do fundamento técnico. E você acha que hoje o futebol não está olhando para esse lado técnico, para esse lado do fundamento? Até não vamos nem falar no profissional, porque a gente, eu na minha meu pouco conhecimento que eu tenho do ambiente do futebol, acredito que não se treina fundamento, né? Mas você acha que hoje em dia está treinando-se menos ainda? Eu acho que hoje, com a história da evolução e da europeização, se eu posso usar essa palavra, se eu não estou criando uma palavra aqui, os treinadores hoje, em base, em categorias de formação, em categorias de base, mesmo no profissional, estão muito voltados para a questão tática, né? Tudo é tática. Eu acho que a tática é uma parte importante hoje do futebol. Porém, você não a aplica se você não tiver o bom fundamento técnico com seus atletas. Então, se distorceu muito, né? A ordem dos fatores, né? E isso na categoria de base também? Também, muito, muito. Hoje você pega garotos sub-11, sub-13 e está se aplicando muito mais a questão tática do que técnica, né? Física. Hoje dada a importância da questão física no futebol, está se esquecendo um pouco da questão técnica, o lúdico para o garoto de 10, 11, 12 anos, até 15 anos, e a preocupação tática. O time tem que jogar, eu brinco que existem os sistemas táticos da modinha, né? Então, você vê na categoria de base times e treinadores aplicando 4-3-2-1, né? Aquelas coisas, as variações. E que para mim, na minha modesta opinião de futebol, a categoria de base tem dois sistemas táticos que você vai aplicar, que ele vai jogar quando ele chegar na equipe profissional, a equipe principal, ele vai poder ter as variações todas. É o 4-3-3, o 4-4-2 e acabou. Que ali ele vai jogar, se ele faz isso, ele faz qualquer outra função. Esquece um pouquinho a tática, né? Vamos trabalhar a técnica, o fundamento do atleta, que ele vai aplicar bem qualquer outra questão tática e sistema tático. Legal. Nós estamos aqui com o Marcos Monechini, falando um pouquinho sobre futebol aqui. Marcão, essa sua opinião, na verdade, é a minha opinião. Legal. Né? Eu concordo muito com isso, né? A gente sabe que você também tem um trabalho com categoria de base, é isso? Você quer falar um pouquinho sobre isso, Marcão? A gente tá tentando. Já iniciar depois a outra pergunta. Eu tô tentando, né? É sempre uma tentativa, porque existem paradigmas ainda no futebol que são difíceis de ser quebrados. Eu tô, através de um amigo meu, um convite que eu recebi de um amigo meu aqui de São Paulo, Dr. Mário Braga, que é um suplente de conselheiro no São Paulo, um cara sensacional, com uma visão bacana de futebol, tentando implantar um processo de formação no nacional aqui da capital, né? Mas a gente enfrenta muitas barreiras ainda, né? Existem muitos vícios no futebol para você implantar coisas novas, então as coisas estão sendo feitas aos poucos. E é voltado justamente para isso, a questão de fundamento, né? Você respeitar as fases de maturação de um atleta em formação, não olhar o resultado de campo numa competição como o mais importante, mas o resultado do processo de formação. Agora, você imagina você querendo implantar esse tipo de coisa num sistema que ainda pensa retrógrado. Eu não falo nem do clube em si, mas eu falo de um sistema do futebol brasileiro. Então é desafiante, né? As pessoas ainda cobram aquela coisa, mas não ganhou o jogo, mas Calma, é um processo que demora 2, 3, 4, 5 anos
para que ele tenha resultado. E as pessoas são muito imediatistas no Brasil, né? A dificuldade maior nesse caso aí, qual é a sua opinião? É com relação aos pais dos garotos? É com relação aos dirigentes? Ou é com relação ao próprio atleta? Como que você colocaria isso? O atleta nessa idade, ele aceita, ele assimila. Ele não tem o vício, ele não tem aquela opinião tão forte, formada sobre o que ele deve ou não deve fazer. Ele é orientado a fazer. Então, o atleta eu não vejo como problema algum. Agora, pais nessa idade são difíceis, né? A gente sabe. Também sou pai, né? Sim. Então a gente sabe que cada um até deposita aquela história da própria frustração, talvez por não ter conseguido ser um atleta, ele transfere para o filho e joga uma responsabilidade muito grande no filho. Todo brasileiro entende um pouco de futebol, então ele acha Coisa que não é verdade, né? Vamos deixar claro aqui. Eu acho até que tem uma visão, mas não uma visão técnica e aprofundada para aplicar alguma coisa. Deixa isso para os profissionais que sabem, né? Então ele interfere um pouco nesse processo, ele grita com o filho lá de fora, o filho ouve mais o pai do que o treinador, enfim. E tantos outros questionamentos, por que meu filho não joga? Porque é um processo, né? Ele vai adquirindo o conhecimento, o desenvolvimento técnico, físico, enfim, dele, para que num processo de 3, 4, 5 anos ele possa dar essa resposta. As pessoas são muito imediatistas. E o sistema em geral, dirigentes, o futebol em geral, as pessoas que trabalham com o futebol em geral ainda têm na cabeça a coisa do imediatismo, né? Poxa, perdeu. Não tá errado, tá tudo errado, tá perdendo jogos. Tá tudo errado. Pô, o que é isso aí? Se aplicar um core, aplicar alguns sistemas de treinamento físico, desenvolvimento físico do atleta, né? Prepará-lo, né? Para um momento. Isso aí não ganha jogo. A universidade, nós temos lá a questão de um suporte de uma universidade grande de São Paulo, que nos dá um suporte em algumas áreas. Isso aí não ganha jogo. Tá, a filosofia ainda na cabeça das pessoas tá muito retrógrada, tá olhando pro futebol de 20, 30 anos atrás. E aí a gente começa a entender o 7-1 da Alemanha. Entendi. Eu nem me lembro disso, isso daí. Você acha que tem jeito, falando desse 7-1 aí, você acha que o que aconteceu no nosso futebol depois desse 7-1, mano? Nada, infelizmente nada. Eu não queria ouvir essa resposta. Eu acho que talvez agora, com a questão da FIFA e da prisão, né, de alguns dirigentes aí, e um brasileiro, e não sei se vão se estender para outros, mas eu acho que é um momento divisor de águas. Se a gente souber aproveitar isso, talvez alguma coisa mude. Mas o 7-1, por incrível que pareça, eles chacoalharam momentaneamente, mas efetivamente nada mudou, né? A gente vê as mesmas coisas erradas ocorrendo, a gente não vê essa aplicação de um desenvolvimento real do futebol esportivo, enfim. Nós paramos no tempo e continuamos ainda, eu acho que, propensos a um grupo, né, de interesses próprios. Eu falo isso como ex-atleta, eu falo isso como gestor e me dói muito. Minha vida foi futebol, né, de um outro lado, e quando a gente começa a vir para o lado de cá, de gestão, a gente começa a entender que tem muita coisa para acontecer, para melhorar ainda. Acho que a gente ainda continua um país que forma bons atletas, talentos, né? Ele nasce, ele não se desenvolve. Ele nasce talentoso e a gente não está conseguindo acompanhar o que está acontecendo no esporte no mundo, e vou falar do futebol especificamente. A gente precisa evoluir muito ainda para poder voltar a ser o chamado país do futebol. Entendi. Falando um pouquinho aí, voltando aí para a parte do futebol, quantas equipes você jogou, Marcão? Rapaz, pergunta difícil, hein, Márcio? Eu acho que foram 13 ou 14 clubes na minha história. Né? Assim, no São Paulo, que eu fiquei 9 anos, é o clube que, obviamente, fiquei mais tempo e construí a minha história ali dentro do clube, né? Alguns empréstimos, São Paulo me emprestou para alguns clubes e tal. Antes eu tinha passado em categorias de base de Ponte Preta e Guarani, antes de ir para o São Paulo. Fui para o São Paulo com 17 para 18 anos. E depois que eu saí de São Paulo, em 97, eu joguei até 2004. Em 97 a 2004, a gente acaba, até pelo próprio sistema do futebol brasileiro, você vira aquele cigano, né? Então, 6 meses aqui, mais 4 meses ali, e você vai pingando.
É a grande briga do bom senso, por exemplo, Sim. hoje, da questão dos 3 ou 4 meses de futebol, e o segundo semestre fica caçando clubes aí, mais de 20 mil atletas desempregados. Não era muito diferente, não, até 2004. Você viveu isso? Eu vivi. Eu tive anos que eu fiquei parado. Porque você não acha um mercado que te acolha, né? Se você não conseguir jogar nos 40 principais clubes Série A e Série B do brasileiro, por um motivo ou por outro, você não consegue se encaixar, até pelo padrão salarial, enfim, você não vai sobreviver. Sim. E aí as coisas não ocorrem em termos de você assinar um contrato. Eu cheguei a ficar parado 6, 7 meses. Conheço outros atletas hoje que passam por isso, atletas com boa capacidade técnica, que passaram por bons clubes e que não conseguem um mercado de trabalho. Eu apoio a ideia, eu não vou falar muito do bom senso, mas eu apoio a ideia de se ter um calendário para que realmente o futebol melhore nesse país e que empregos sejam gerados de uma forma mais equilibrada também. Legal. Falar de coisa boa aí, qual é a sensação de ser campeão do mundo? Essa é indescritível, eu diria assim. É impossível você falar que isso não marca qualquer atleta, né? Isso fica cravado para a tua história. E lembrar desse momento de 92 voltar num momento da minha vida muito bacana, né? Um jovem atleta, 22 anos na época, né? Podendo ter essa oportunidade no time de coração, né? Eu venho de famílias de São Paulino, meu pai, meus pais, eu era o garoto que ele levava na arquibancada do Morumbi para assistir jogos. Caramba. E de repente você se vê lá dentro, passa um filme na cabeça. Aquele momento, como outros também, mas aquele especificamente no Japão, passou um filme na minha cabeça de falar... Eu me lembro até que no final do jogo, eu me relacionava muito bem com o Adilson, zagueiro, né? Um cara sensacional lá de Cruzeiro. E no final do jogo, quando terminou o jogo, a gente se trombou no meio do campo, um olhou pra cara do outro assim, falou, não fala nada, senão a gente vai desabar chorar nisso aqui, porque é uma história de infância, um sonho, né? Sim. E isso marcou, eu lembro disso com muito carinho. Hoje é um quadro na parede, né, que você vai mostrar para os filhos, enfim. Mas é indescritível. Eu acho que isso é o tipo de coisa na vida que tem valor, não tem preço. Né? E se eu contar uma história aqui que é bem peculiar, nós jogamos sem prêmio esse jogo aí. Sempre, as pessoas falam tanto da questão, jogadores que só querem dinheiro. Não, aquele grupo, houve uma discussão competição, pré-jogo, que não se chegou a um acordo com a diretoria e o grupo de atletas se reuniu e falou assim, ninguém fala de dinheiro, acabou, isso não vai ter discussão pré-jogo sobre dinheiro. Isso aqui vai ser muito maior do que qualquer prêmio que possa ser pago. Isso até preocupou alguns diretores, porque ninguém queria discutir mais a questão do dinheiro. Entendi. Os caras, será que não vão ter o mesmo empenho, não sei o quê? E o time foi, eu vou falar para você, né? Não vou falar em números aqui, mas eu ganhei mais dinheiro no ano seguinte, que eu fui emprestado para o Novo Horizontino para subir de divisão, do que como campeão mundial. Só que o valor que isso tem na vida de todos nós, isso não... Ninguém compara. Impossível. E trabalhar com o Zete, como é que foi? Conta aí pra gente. A falar do Zete é falar de um cara que eu tenho profundo respeito, admiração, é um irmão pra mim até hoje, né? A gente tem uma relação até hoje, e que foi o melhor goleiro tecnicamente que eu vi jogar. Eu acho o Rogério um cara da história, um mito mesmo, mas como goleiro, tecnicamente, eu trabalhei com alguns, vi tantos outros jogarem. Pra mim foi o maior goleiro da história do São Paulo e o maior goleiro que eu vi jogar tecnicamente. Olha aí que legal. Marcão, fala um pouquinho aí. Atualmente a gente tá aqui quase que terminando nosso tempo aqui, infelizmente. Mas vamos lá. Fala um pouquinho dos teus projetos de hoje. O que você tá fazendo hoje aí? Conta pra nós um pouquinho. Então, Márcio, a minha vida tomou um rumo, né, de 2004, quando eu parei de jogar, para hoje, que eu não imaginava. Eu fui parar nos meios de comunicação. Primeiro em rádio, lá em Jundiaí, na região de Jundiaí, fiquei por 4 anos, e a TV. Né, eu brinco que me inventaram como apresentador de TV. E no fim as coisas fluíram, deram certo. Eu tive um momento de paralisação disso, que eu fui fazer gestão no Paulista de Jundiaí, né, como gestor do time profissional. 3 anos, voltei e veio esse projeto que eu idealizei, que é o programa Resenha,
né, que você participou. Foi Aliás, muito bom o programa. Convidado especial, e foi muito legal o bate-bola que nós tivemos lá, que reúne ali pessoas do meio esportivo, música, enfim, gravado num bar, num ambiente bem leve, bem tranquilo para um bate-papo. E o Resenha está aí há 6 meses no ar já, na TV Rede Paulista, como você falou, na região de Jundiaí. Agora se expandindo, daqui a pouco vai estar aqui por São Paulo, ABC, enfim. E é um projeto que eu realmente estou investindo muito. A gente está aumentando esse projeto junto com a Ana Carla Portela, que é minha produtora querida, jornalista, sensacional. É algo que me agrada muito fazer. O meio de comunicação é um negócio bacana, me descobri nisso e vamos tocar esse projeto aí. Legal, boa notícia. E estamos finalizando aqui nosso programa, mas eu queria deixar espaço aberto para você aí, né? Se você quiser falar com o jovem aí que está iniciando uma carreira tanto na área do esporte como também na área da comunicação, né? Eu queria que você deixasse aí um recadinho e te agradecer muito aí pela tua presença. É um grande prazer estar conversando com você aí e que outros programas possam vir aí pra gente bater papo. Obrigado pela presença. Eu é que agradeço, e faltou tempo para tanto assunto lá, verdade, né, Márcio? É verdade. Isso que foi legal. O bate-bola foi sensacional. Para você que tem um sonho, né? Eu posso falar da questão do sonho, de ser atleta, enfim. Eu persegui o meu desde muito pequeno, me dediquei a isso, né? Abandonei muita coisa da minha adolescência para que eu pudesse ser um atleta, né? Então o que eu falo é: persiga o seu sonho. Se você tem um sonho mesmo de ser um atleta, seja no futebol ou qualquer outro esporte, você sabe que você vai abrir mão, mas se dedique, né? Seja o cara a construir a sua carreira com essa dedicação. Quem é capaz de realizar o sonho é quem realmente é o mais persistente. Eu ouvi essa frase do Zé Teodoro, lateral direito do São Paulo, quando eu estava subindo, ele falou assim: Marco, ouça uma coisa que eu vou te falar. Nem sempre o mais talentoso é quem vence, mas é o mais persistente. Então, se dedique muito. E isso ficou gravado na minha memória. Eu acho que eu alcancei até mais do que eu imaginava dos meus sonhos, né, particulares. E se tem uma dica para deixar, isso aí: seja persistente, dedicado, que o teu sonho será realizado, sim. Legal. Obrigado aí. Falamos aqui com Marcos Bonechini, uma grande pessoa, um cara gente boa, um cara do bem mesmo. Obrigado, Marcão, pela presença. E este foi o nosso Vida Ativa. Infelizmente está terminando por hoje. Esperamos aí que o pessoal tenha aproveitado como nós aproveitamos aqui. Estaremos de volta semana que vem com mais um Vida Ativa. Até mais. Você ouviu Vida Ativa. Notícias, entrevistas e dicas sobre qualidade de vida e bem-estar e benefícios à saúde. Mexa-se com Vida Ativa. Apresentação de Márcio Aldecoa. Vida Ativa. Você já ouviu o programa de música brasileira comentada? 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 Comentada?